Hoje é dia 27 de janeiro de 2010, entrevista com Ricardo de Azevedo, feita pela Janaína e pelo Júlio. Então, Ricardo, a gente vai começar pela pergunta padrão, que é onde e quando você nasceu, como que era a sua família, composição, quantos irmãos, como é que foi a sua formação escolar e profissional, religiosa e a da sua família. Bom, nasci em São Paulo no dia 27 de novembro de 48. A minha família, eu tenho só uma irmã, mais nova que eu. Meus pais, na época, eu diria que era uma família de classe média. Depois meu pai é um caso mais ou menos raro de ascensão social, porque ele se tornou um usineiro em Minas, né? Mas isso já bem mais tarde. E meus pais se separaram quando eu tinha 4, 5 anos, então eu cresci vivendo com a minha mãe, minha irmã e minha avó, que morava conosco. Mas os seus pais são paulistas? São paulistas, os dois. Não são são paulistas. filhos de imigrantes, nada? Não, não. Meu pai, a família dele é de Minas, né, mas ele nasceu em São Paulo. E a minha mãe é a família de Santos, mas ela nasceu em São Paulo. E eu estudei o curso primário no Externato Assis Pacheco, cá nas Perdizes, um colégio dirigido por 5 irmãs, muito católicas, né, mas que só tinha o curso primário. Então depois, quando eu passei para o ginásio, eu fui para o Colégio Rio Branco, na Avenida Higienópolis, né. Lá eu fiz o ginásio e o curso clássico, que na época era clássico e científico, né? E depois, então, eu ingressei na faculdade, eu fiz em 1968, no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia da USP. Formação religiosa eu tive somente na infância, mas desde os 12 anos que eu me considerava ateu. Então nunca tive nenhuma participação religiosa. Pra você ter uma ideia, eu fiz a primeira comunhão e só, nunca mais. Primeira comunhão faz com quantos anos, mais ou menos? Ah, eu devia ter uns 8 anos, né? 7, 8 anos. E por que aos 12 você já sabia que era ateu? Porque eu achava assim, o mundo é mau. Deus não pode ser mau, mas Deus é todo-poderoso. Então, se Deus é todo-poderoso, o mundo não pode ser mau, ou então Deus é mau. Como Deus não pode ser mau, então Deus não existe. Esse era um raciocínio um pouco infantil. E você começou a ter contato com a política? Só na faculdade, em 68. Na escola não? Na escola não. Na escola eu podia dizer que eu era humanista, com preocupações progressistas, talvez levemente socialista, mas se você me perguntasse na época, com certeza não comunista, né? E muito mais preocupado com outras coisas, né? Com esporte, com música, né? Embora existia uma efervescência muito forte cultural naquela época, né? Então a música e o teatro jogaram um papel na minha formação de esquerda, né? Mas militância política, contato com organizações, etc., foi só a partir do momento que eu entrei na faculdade, em 1968. Então, mas ali perto já tinha Maria Antônia, né, a USP, perto da escola onde você estudava, né? Sim. E havia já bastante atividade política antes mesmo de 68, passeatas e tudo. Você não participou dessas? Nada, nada. Você sentia o clima? Isso te provocou alguma indagação ou você não se lembra muito disso? Não, só no plano cultural, né? Eu frequentava muito o Teatro de Arena, então tinham várias peças, né? Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, que eram claramente peças de esquerda, né? Quem produzia e dirigia era o Guarnieri e o Boal, né? Então isso me influenciava. Os festivais de música, né, muito comuns naquela época, que em um primeiro momento os centros acadêmicos organizavam, né?